Olá, Ser das Estrelas! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre empatia. Olá, eu sou Jaque Ferraz do portal Estrela Guia. Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu sou astróloga, terapeuta holística, reikiana e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre empatia. O que é empatia, quem são os empatas e o que isso faz neste momento com que esses empatas sintam sobre esse tipo de sensação. Então a empatia, quando nós falamos a palavra empatia, a empatia basicamente de uma maneira bem fácil e bem simples quer dizer se colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, eu tenho uma capacidade extra, digamos assim, de sentir exatamente o que esse outro está sentindo e está passando. Isso é empatia. Não é todo mundo que sente, não é todo mundo que nasce com isso, é uma sensibilidade extra, mas não é também algo que nós não possamos desenvolver e conseguir ter em algum momento da nossa vida. Isso é inerente ao ser humano, nós somos todos seres que precisamos nos relacionar com outras pessoas e queremos, na maioria das vezes, fazer o bem, ajudar o próximo. Isso está dentro de nós. Raras exceções, mas existem exceções. Mas o natural é o bem estar dentro de nós e nós já nascemos com isso. Não precisa ninguém nos dizer o que é certo e errado. Nós precisamos sim de orientação, mas nós nascemos com esse sentimento pequenininho que é ser empata, ou seja, nos colocar em algum momento no lugar do outro. E isso nós estamos falando de qualquer ser vivo. Então tem pessoas que têm mais essa sensibilidade, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm isso por causas dos animais, por exemplo, tem pessoas que têm isso pela natureza e tem pessoas que têm isso por qualquer ser humano. O importante dizer, falando dos empatas, é que essas pessoas elas sofrem muito. Elas muitas vezes absorvem uma energia que não é delas, justamente por se preocupar em excesso, por se colocar no lugar do outro, tomar a dor do outro para si. E isso é uma coisa importante que a gente precisa compreender. Nós podemos sim ter empatia, mas nós não precisamos levar a dor do outro para casa, para o meu ambiente doméstico, para o meu ambiente de trabalho, para as pessoas das minhas relações. Eu posso sim ajudar, querer ajudar, fazer o possível para ajudar, realmente conseguir me colocar no lugar do outro e querer tirar o outro daquela posição de sofrimento, mas eu preciso primeiro respeitar a vontade desse outro, se ele realmente quer essa ajuda, se ele realmente está buscando essa ajuda, ou também sentir se eu estou apenas absorvendo aquela dor, que muitas vezes é uma reclamação, é um desabafo. Às vezes a gente atrai pessoas que chegam para nós só querendo despejar os seus dissabores, os seus lamentos, as suas reclamações da vida, e nós, como empatas, nós acabamos absorvendo a energia daquelas pessoas e muitas vezes nem sabemos o que dizer, ou muitas vezes dizemos muito, dizemos uma palavra amiga, um conselho, queremos solucionar aquela situação, mas a gente percebe que a pessoa às vezes ela não quer aquilo, ela não quer uma solução, ela quer realmente falar, desabafar. E nesse sentido nós precisamos compreender se nós estamos sendo neste momento sugados na nossa energia por esta pessoa que vem falar das suas dores, ou se nós estamos realmente só ali para ajudar, para compreender que a pessoa só precisa daquele desabafo, pronto, acabou, eu sigo a minha vida e eu não posso nesse momento, como empata que sou, ou seja, como tendo essa sensibilidade extra, absorver feito uma esponjinha
tudo aquilo que foi me dito, que foi me despejado e sair por aí como se nada tivesse acontecido, porque eu não vou conseguir. Então, dentro desse conceito de empatia, as pessoas que são empatas, digamos assim, né, que têm esse dom e que muitas vezes não conseguem trabalhar com isso, elas pegam essa grande força que vem na direção delas, como se fosse assim um tsunami muitas vezes, e isso acaba gerando um imenso desconforto. E nós não sabemos porquê e levamos para casa toda essa dor, muitas vezes um sintoma de cansaço, às vezes até uma dor de cabeça, uma dor no corpo que a gente não percebe, e foi daquela conversa com aquela pessoa, daquela situação. Então a gente precisa aprender a ser filtro e não esponja. É difícil? É complicado? E eu falo por mim, porque eu sempre, toda a vida, sempre fui uma pessoa com muita empatia por qualquer ser que aparecesse na minha frente. Uma formiga já me deixa emocionada e eu não conseguia separar. Depois que eu comecei a trabalhar com a terapia holística, com a espiritualidade, que eu comecei a expandir minha consciência e a me espiritualizar e conhecer mais sobre mim, e aí a gente entra no autoconhecimento, né? Eu comecei a perceber que eu ficava mal com algumas situações, né? E algumas coisas ainda mexem muito comigo e eu preciso respirar fundo, me controlar para não sair chorando, não sair querendo resolver os males do mundo, porque isso não adianta nada. Então eu falo agora neste momento para todos vocês sobre algo que nós estamos passando e vivendo no planeta. Nós estamos no mês de março e acredito que para quase a maioria das pessoas, um ano que nós estamos em casa, passando por essa pandemia, enfrentando esse vírus que muitas vezes ainda é surpreendente para nós. As vacinas estão aí, de uma maneira ou de outra, lentamente se aproximando. Nós ainda precisamos nos proteger, nós ainda precisamos ficar em casa. Muitas pessoas não podem ficar em casa, precisam realmente sair, trabalhar, ganhar a vida. E aí entra a nossa empatia. Nós precisamos, nesse momento, conseguir desenvolver um pouco de uma empatia saudável, não aquela que sofre junto, mas uma empatia saudável em perceber duas situações. Aquele que precisa sair para trabalhar e aquele que está em casa e pode ficar em casa, que são muitas vezes as pessoas que conseguem trabalhar via online, remoto, né? Home office, os nossos idosos, enfim, várias situações de pessoas que podem ficar em casa. Então nós temos que criar essa empatia por esses dois grupos. E o que é criar essa empatia? É saber que eu, enquanto uma pessoa saudável, na medida do possível, jovem ainda, eu posso circular por onde eu quiser, mas eu tenho que ter essa consciência de que neste momento, qualquer ação minha pode prejudicar outras pessoas e pode me prejudicar principalmente. Então a empatia que eu falo hoje aqui é que sejamos também empáticos conosco mesmo, que pensemos antes em nós, não só na nossa família, nos nossos idosos, nas pessoas que estão ao nosso redor, no nosso bairro, na comunidade, na sociedade, no país, no planeta, que pensamos em nós, que possamos estar cientes de que nós não conhecemos esse vírus, nós não conhecemos o que está por aí. Nós estamos passando por uma grande transição do planeta, isso é fato, não tem mais como negar isso. Os acontecimentos dos últimos anos vêm nos mostrando que o planeta está realmente mudando. A Terra está saindo de uma condição em que ela vinha há muito tempo e ela precisa evoluir e caminhar com o resto do universo. E a humanidade precisa caminhar com a Terra, precisa evoluir com a Terra. A Terra vai evoluir com ou sem a humanidade. Nós não temos muita opção no momento. Nós precisamos
nos dar conta dessas coisas e criar uma consciência mais universal sobre tudo e sobre todos. Então, que sejamos empatas saudavelmente, que pensemos em nós, que agradeçamos a oportunidade que temos de ter uma casa, de termos comida. E se nós temos essa chance de ficar em casa, que possamos usufruir disso da melhor maneira possível, porque nós temos todo o conforto. Vírus mais perigosos, doenças mais perigosas que assolaram a humanidade muitos anos atrás, que também aconteceram, as pessoas naquela época não tinham nem metade do conforto que nós temos hoje. E passaram por confinamentos e sobreviveram, muitas vezes sem luz, sem água, com pouca comida, com uma grande recessão. Passaram por grandes guerras também, sobreviventes de guerras. Então, pessoas que já viveram tantas coisas e chegaram até aqui e que sobreviveram e que a história nos mostra, então nós também podemos superar isso. Nós também podemos conseguir. Basta que sejamos nesse momento conscientes, empáticos com a nossa saúde, empáticos com todos os seres que estão passando por situações melhores ou piores. Nós não estamos aqui para julgar, mas cada um tem a sua situação, o seu momento. Que possamos criar essa empatia pelo planeta, fazer a nossa parte, que é minúscula, mas se um faz, o outro faz, o outro faz, já é um montante, já é uma diferença. Então fica aqui o meu recado, o meu apelo, para que a gente desenvolva esse sentimento tão bonito que é a empatia, que é conseguir se colocar no lugar do outro. E muitas vezes o outro só precisa disso, desse olhar de amor, desse olhar compassivo, e termos paciência, sermos pacientes para não sermos pacientes. Como diz Divaldo num vídeo que eu vi há pouco, que possamos então ficar em casa pacientes para não virmos a ser pacientes num leito de hospital. Que possamos ter empatia pelos profissionais da saúde neste momento. Que possamos tirar um pouquinho do nosso tempo para vibrar pelo planeta, mas não com medo e nem com pavor e nem achando que vamos adoecer a qualquer momento, mas emanar saúde, saber que vamos conseguir vencer isso, pensar positivo, ter fé e, acima de tudo, responsabilidade com as nossas ações. Obrigada por ter assistido até aqui. Curte o vídeo se você gostou, assim você me ajuda e te ajuda. O YouTube vai entender que você gosta desse tipo de assunto e vai direcionar para você outros vídeos relacionados a este tema. Compartilha com pessoas que possam estar precisando ouvir essa mensagem. Te inscreve no canal e se você tem outras sugestões sobre assuntos de espiritualidade, manda pra gente. Continua nos seguindo nas nossas redes sociais e uma dica para a empatia. Se você tem um quartzo rosa em casa, essa pedrinha aqui que eu carrego num colar, coloca no coração quando você estiver com muita ansiedade, muito nervosa, muito nervoso sobre alguma coisa e sente aí toda a vibração dessa pedrinha do amor para ela te ajudar e ajudar a todo o planeta. Beijo, namastê!